No Brasil, existem milhares de empresários. Muitos constituem empresas, mas pouquíssimos conseguem fazer com que elas desenvolvam. E hoje nós vamos conversar com mais um empresário do nosso Brasil, um empreendedor do nosso Brasil. O nome dele é Ronaldo Alves, mais conhecido como Rony. Boa noite, Rony. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Rony. Estamos aqui com o Leandro. Boa noite. E o Diogo, que está na câmera filmando. Boa noite. Vamos conhecer um pouco sobre a vida do Rony. Desculpa, Rony, pelo incômodo aí, esse horário de sair na sua casa. Eu sei que você está com a sua filhinha aí, tem uma criança pequena. Mas a gente quer te agradecer aí pela oportunidade de conhecer um pouco da sua vida, um pouco da sua história. E a gente quer fazer algumas perguntas para você. E a gente gostaria que você contasse a sua história para a gente, como tudo iniciou, quais são os fatores que te influenciaram a se tornar um empreendedor, né? E o que te motivou. Você é empreendedor desde criança, você sempre esteve nesse negócio. Qual é a atividade da sua empresa? Hoje a nossa empresa trabalha com calhas, rufos e qualquer tipo de exaustão, tanto mecânica quanto elétrica. Né? E assim, meu pai sempre trabalhou como autônomo. E isso, assim, eu admirava muito por isso, por ele sempre conseguir desenvolver as coisas, né? E tinha esse sonho também de um dia ser independente. Você já trabalhou com seu pai? Já. Algumas vezes? Trabalhei há alguns anos. E isso te dava vontade para ser o que ele era? Ou você tinha outra visão empreendedora sobre outros negócios? Na verdade, eu sonhava com outros negócios. Mas, por ironia do destino, hoje eu trabalho com a mesma coisa que ele. Né? E fui trabalhar numa empresa, estava desempregado e um amigo dele acabou me dando emprego para trabalhar na parte financeira da empresa dele. Mas como eu queria conhecer o mercado, eu queria conhecer pessoas e saber sobre o produto, eu pedi para que eu fosse trabalhar na parte comercial da empresa. E ele me deu essa chance e para mim foi um crescimento muito grande. Então, se eu perguntasse para você as pessoas que te inspiraram a ser empreendedores, você falaria seu pai ou essa pessoa que te deu a oportunidade? Eu acredito que as duas. O meu pai porque eu cresci nesse meio empreendedor. E o meu patrão, na verdade, o meu ex-patrão, que pela garra, pela força de vontade que ele tinha também, me dava muita força para tentar, né, a ser um empreendedor também. E para você entrar nesse negócio, você teve que estudar, que fazer algum curso, algum treinamento? Como que foi o seu aprendizado para você poder conhecer? Porque para ir para campo, para poder vender, para poder fazer orçamento, né? A empresa de você é prestadora de serviço no ramo de construção civil, para você fazer esse tipo de orçamento, precisa de algum treinamento, de algum curso, você teve que se especializar? Então, na verdade, existem vários cursos, mas eu aprendi na prática mesmo. Por já ter trabalhado com meu pai, então, assim, eu já sabia muita coisa de calha. E ao ir trabalhar nessa empresa, na parte comercial, eu aprendi, vamos dizer assim, meio que na marra mesmo. E como que você... Porque hoje você é sócio Certo. da Zincofer. Você tem algum sócio? Tenho. Na verdade, tenho dois. Dois sócios. Nós somos em 3 na empresa, como sócios. Você, por um acaso... E como que você entrou nessa sociedade? Como apareceu essa oportunidade? Como você conseguiu ver que era uma oportunidade para você? Então, a nossa empresa estava passando por um momento muito difícil. Com o seu antigo patrão? Com o meu patrão, eu como funcionário. E eu já tinha conversado com ele sobre a possibilidade de eu sair da empresa. Só que ele não tinha como me pagar. Ele disse que venderia a empresa. Né? E colocou a empresa à venda. E eu vendo que de repente poderia ser uma oportunidade, fiz uma proposta para ele, para que eu comprasse uma parte da empresa com o valor da minha rescisão. E aí foi quando tudo começou. E aí você conseguiu enxergar uma oportunidade? Sim, sem dúvida, até porque ele construiu um nome forte no mercado, né? E eu vi uma oportunidade boa de eu conseguir a minha independência. Não financeira, porque essa eu ainda não alcancei, mas a minha independência como pessoa, como profissional. Você teve algum medo? Não, nenhum. Simplesmente vi a oportunidade, vi que a oportunidade era boa e encarei. E como que está a empresa hoje?
Hoje eu posso dizer que nós estamos estabilizados. Aquele momento difícil passou, conseguimos pagar todas as dívidas, hoje nós não temos dívidas. E assim, trabalhamos hoje com as maiores construtoras de São Paulo. Qual foi o seu primeiro cliente nessa reformulação, nesse crescimento? O primeiro cliente foi a Extro Construtora, mas o nosso melhor cliente hoje é o Odebrecht. Uma empresa grande no mercado. Uma empresa internacional, né? Vamos dizer assim, uma empresa hoje que qualquer empresa gostaria de ter no currículo. Você comentou que no início de tudo, no início não, na verdade no decorrer foram acumulando algumas dívidas e tal, e aí o seu antigo sócio, o seu antigo patrão, porque até então você não era sócio, ele vendeu uma parte da empresa. Hoje ele é o seu sócio ou não? Não. São outras pessoas? Não, hoje ele saiu e nós somos em 3, mas os 2 que estavam nem trabalhavam na empresa na época. E hoje são meus sócios. E ele já não trabalha mais com você? Não trabalha mais. E houve alguma diferença depois da saída dele? Total, assim, na verdade eu aprendi com ele tudo o que não se deve fazer numa empresa, né? E essa experiência que eu tive com ele foi legal porque hoje nós trabalhamos totalmente diferente e hoje nós somos diferencial. E eu te faço uma pergunta, Rony, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. Você aprendeu com ele tudo o que não deve fazer, né? E como você aprendeu tudo o que tem que fazer? Pela prática, pela visão? Porque nós sabemos que o empreendedor tem essa visão, ele consegue pela prática ver que não, isso aqui não é o melhor caminho, esse é o melhor caminho. Então, você acha que você se acha um empreendedor exatamente por isso? Então, na verdade assim, pela prática tive ajuda de algumas pessoas e fiz alguns cursos. Então assim, aliando todos esses fatores, nós conseguimos hoje chegar no nível que nós estamos e um nível de crescimento assim. Tanto é que para esse ano a gente espera crescer aí pelo menos 20%. Nossa, que legal. Esse ano de construção civil está crescendo muito, né? Bastante. A Copa também veio para somar com a gente aí, né? Porque a construção civil deu um boom assim, já há 3 anos atrás. Então a gente espera tirar proveito disso, né? Os sócios complementaram... Como que os sócios complementaram com as suas habilidades? Como que eles juntaram com as suas habilidades para fazer o negócio desenvolver? Então, o Downey, por exemplo, é o que trabalha na parte financeira. Ele tem uma visão bem bacana com esse lance de dinheiro. Na hora de investir, na hora de comprar, então assim, ele cuida dessa parte. Eu, como desenvolvi a minha parte comercial quando trabalhei como funcionário durante 6 anos e meio, eu cuido dessa parte. E o Wesley, que é o nosso outro sócio, já tinha experiência com orçamentos, então ele é que sai, faz toda a medição, faz todo o orçamento e na hora do fechamento ali nós temos uma funcionária que também é espetacular e que dificilmente perde uma venda. Você falou que estavam endividados, né, bastante endividados antes de montar essa nova sociedade. Como vocês obteram recurso para poder dar sequência nesse empreendimento e conseguir hoje se sustentar, ser uma empresa sustentável, como você disse, né? É uma empresa estabilizada. Né? Como que você conseguiu adquirir? Então, isso é que é legal, porque se nós formos colocar dinheiro mesmo, que foi colocado ali, foi o da minha rescisão, que na verdade não foi colocado, porque esse dinheiro não existia. Né? Então, como eu comprei a minha parte com a rescisão... Com uma dívida já, né? Exatamente, que vamos dizer, seria um dinheiro simbólico, e então nenhum dos 3 entrou com dinheiro na empresa. Então, tudo que nós fizemos foi com os recursos captados da própria empresa. Tudo que a empresa forneceu para a gente é que a gente conseguiu pagar as dívidas, comprar maquinários, que inclusive nós compramos uns maquinários agora. E tudo isso com o recurso da própria empresa. Como que você acha que o momento mais crítico que a empresa viveu foi nessa transição? Ou você acha que já houve momentos piores do que esse que você contou? Até mesmo você como empregado e depois como sócio, houve algum momento que você falou assim, esse aqui foi o mais crítico. E como que você superou eles? Eu acredito que o mais crítico foi na transição, porque eu não tinha como funcionário as responsabilidades que eu tenho hoje como empreendedor. Então eu adquiri preocupações diferentes das que eu tinha como funcionário. Entendeu? Então nessa transição eu acredito que foi o momento mais difícil.
Porque a gente teve que recuperar clientes, recuperar crédito com os fornecedores, com o banco, e nós conseguimos tudo isso. Rony, qual foi o momento de maior satisfação que você teve no seu ramo de negócio? Quando nós vimos todas as dívidas pagas, todos os funcionários com salário em dia e a credibilidade que nós recuperamos do mercado. Quando você começou, tinha quantos funcionários? 5. Contando os autônomos também ou só os registrados? Com os autônomos, nós tínhamos aproximadamente 15 funcionários. Com os autônomos. E hoje? Hoje nós temos 10 registrados. Todos registrados, tudo certinho. Qual o lado positivo que você tira como empreendedor de tudo isso que você viveu, que você está vivendo no seu ramo de negócio? Sabe, a experiência, o crescimento pessoal, tanto profissional. Sabe, isso assim, agregou muito na minha vida. E assim, hoje eu vejo que eu cresci muito e me vejo um ser humano diferente. Como a carreira como empreendedor, melhor dizendo, afetou a sua família? Afetou positivamente, porque hoje a minha esposa ela pode trabalhar menos, ela tem mais tempo para ficar com as minhas filhas, e quando eu era funcionário, esse tempo nós não tínhamos. Então assim, hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava antes, só que ela trabalha menos, e isso assim, para minha família é primordial. Eu vejo um negócio interessante que você está falando, a gente começa a falar sobre empreendedor e conversa com diversos empreendedores e a gente começa a perceber que eles falam muito do lado positivo. Você tem algum lado negativo que você poderia expressar para a gente desse lado do empreendedorismo? Sabe, assim, é curiosa essa sua pergunta, porque geralmente a gente procura não ver o lado negativo das coisas. O empreendedor gosta de arriscar, né? O empreendedor Exatamente. é o lado negativo porque ele arrisca mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente está sempre atrás de oportunidades. Né? E quando a gente vê uma oportunidade, a gente simplesmente arrisca. Então, a gente não pensa no lado negativo. Sabe? Isso tem dois riscos, né? E talvez esse seja o lado negativo. Não ver o lado negativo das coisas, né? Talvez pode ser porque o risco aumenta. Exatamente. Né? O risco aumenta, mas assim, a gente desde criança, a gente já tem o não sempre garantido na vida. Né? Então a gente tem que correr atrás do sim sempre. Sabe? Então assim, a gente vê a dificuldade, então a dificuldade ela serve como um desafio. Né? Para que a gente consiga ultrapassar essa dificuldade e alcançar os objetivos. Você, mesmo todas essas dificuldades que você teve no início para iniciar como empreendedor, você na administração da empresa, na criatividade de novos produtos, novos clientes, você faria tudo isso de novo? Tudo de novo e sem medo. Sem medo, porque assim, eu acredito que se você tiver foco e muito trabalho, você alcança seus objetivos. Sabe, eu acho que o princípio de tudo é o sonho. Você precisa sonhar. Porque se você não sonhar, você não chega a lugar nenhum. Então se você tem um sonho e você tem a coragem de arriscar, você vence. Certo. Que conselho você daria para uma pessoa que quer ser um empreendedor? Pra gente, né? Isso. É o que eu acabei de falar, cara. Trabalho e foco. Sabe, um sem o outro não existe. Se você tem foco e não tem trabalho, você não alcança. E se você tem trabalho sem foco, você também não alcança, você não subsiste, né, no mercado. Então você tem que focar o que você quer. Primeira coisa, saber o que você quer. Focar naquilo e trabalhar bastante. Legal, Rony. Quero te agradecer. Imagina. Pela disposição aí, a gente sabe que é correria aí, trabalha às vezes aí até de madrugada, né? Pra poder atender os clientes aí, a gente sabe que é inevitável. Mas eu quero te agradecer pela oportunidade e você aí que vai assistir essa entrevista, que você possa ter entendido e ter conhecido um pouco melhor do Ronaldo Alves, o Rony, sócio administrador da Zincofer. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.